Meus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras, as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Amém? Amém. Por favor, levante sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, dai-nos entendimento, ó Pai, da tua palavra, compreensão, Senhor, para que nenhum de nós, ó Deus, que estamos aqui, que somos ouvintes da tua palavra, possamos, Senhor, permanecer da mesma maneira. Mas eu te peço, Pai, que pelo teu Santo Espírito possa haver transformação, possa haver mudanças, ó Pai. Eu creio, Senhor, que este Evangelho é o poder de Deus, é o poder do Senhor na nossa vida. Então, ó Pai, que este poder se estenda sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é resistindo aos ataques à identidade de filho. O que acontece aqui? Todos nós temos um tempo na presença de Deus. Eu estou há 38 anos na igreja, sem nunca ter saído. Eu estou há 25 anos aqui no estado do Espírito Santo, como pastor. Eu estou aqui nesta igreja há 1 ano, 11 meses e 18 dias. E cada um aqui tem um tempo. Tem pessoas aqui que têm mais de 60 anos na igreja, mais de 50, mais de 40, mais de 30, mais de 20, mais de 10, mais de 5, mais de 1 ou menos de 1. E aqui, durante a sua trajetória, a minha, a nossa trajetória, nós precisamos refletir que a identidade de filho de Deus, ela está impressa no nosso interior. Nós, muitas vezes, não seremos vistos como filhos de Deus pelas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes as pessoas começam a duvidar do seu chamado e da sua vocação, porque não encontram uma afirmação externa, não encontram uma afirmação numa comunidade ou em outras pessoas. A questão é, a manifestação dos filhos de Deus vem a partir do momento que o Espírito Santo, ele ministra sobre a sua vida. E aqui, como introdução a esta palavra, eu vou repetir uma leitura que eu sempre faço com vocês, Romanos 8, 16 e 17, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui você vai observar que este trabalho que vai te identificar é feito pelo Espírito Santo. Então essa identidade é impressa no seu interior, na sua consciência, no seu raciocínio. A partir do momento que você recebe essa identidade, vai ser como a de Cristo. Como vocês observaram nessa leitura que eu acabei de fazer. Se nós padecemos como Ele padeceu, nós também receberemos as recompensas que Ele recebeu. Só que esta passagem por este mundo
não é uma passagem onde nós seremos afirmados pelo mundo, onde nós seremos bem vistos pelo mundo, e o mundo chegará até nós e nos dirá assim: bem-aventurado é você, que bom que você é filho de Deus. Isso não acontecerá. Na maioria das vezes haverá conflito, na maioria das vezes haverá pessoas que vão chegar até você para poder te desmerecer, para dizer para você assim: olha, você não é filho de Deus nada, você não é crente nada, você não é da igreja nada. E esses ataques, eles são frequentes e constantes. Por isso que nós precisamos estar firmes dentro daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Então aqui em João capítulo 7, que é o nosso texto base, começa com os irmãos de Jesus falando com ele e dizendo: se você faz essas maravilhas, essas coisas extraordinárias, então se apresente ao mundo. Chega lá, faça isso lá em Jerusalém, vamos com a gente, nós estamos indo para Jerusalém. Aí o Senhor chega lá e faz essas maravilhas diante daquelas pessoas, para que as pessoas te reconheçam. E eles ainda aconselharam Jesus dizendo: olha, quem quer ser conhecido precisa aparecer. Quem quer ser conhecido precisa estar num lugar onde todo mundo vai falar dele. E até hoje os conselhos são os mesmos. As pessoas que querem fazer algum tipo de divulgação, elas procuram os melhores meios, os melhores lugares para divulgar. E aqui o pensamento dos irmãos de Jesus era esse. Aí Jesus falou assim para eles: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus não poderia seguir a visão dos seus irmãos, porque ele não estava na direção dos seus irmãos, mas ele estava na direção do Pai que o enviou para este mundo. A convicção dele de filho de Deus não passava pela convicção dos seus irmãos, não passava pela convicção da sua mãe, não passava pela convicção do seu pai José, não passava pela convicção dos que cresceram com ele em Nazaré, dos seus amigos de infância, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos, porque a identidade dele vinha do céu, assim como a sua. Ela não vem da terra, ela vem do céu, porque o Espírito Santo desceu e ele identifica os filhos de Deus. E você, como identificado, como alguém que o Senhor já colocou o seu selo, já colocou a sua marca, o que é que você precisa entender? Esta afirmação externa pode ser contrária, porque o texto é claro e diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os próprios irmãos de Jesus, que viram Jesus crescer, que presenciaram certamente milagres de Jesus, acreditavam nele. E é aqui, meus irmãos, que nós precisamos abrir a nossa mente, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas acreditem em nós. Ah, eu queria tanto que o fulano de tal acreditasse em mim. Eu queria tanto que a fulana acreditasse em mim, acreditasse que eu sou realmente um homem de Deus, ou que eu sou uma mulher de Deus, ou que eu sou um servo de Deus, ou que eu sou uma serva de Deus. Na verdade, isso não acontecerá. É muito pelo contrário. As pessoas, a todo momento, elas vão se levantar contra. A todo momento, as pessoas vão criticar. Aqui foi um embate com os irmãos de Jesus. Jesus deixou seus irmãos irem na frente para Jerusalém e depois ele foi também. A partir do versículo 10 diz assim: mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E aí Jesus não estava ali se mostrando, mas ele estava um pouco escondido, um pouco oculto diante daquelas pessoas. E havia grande murmuração, ou seja, muita reclamação entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Vocês podem ver que não mudou muito. Não mudou muito. Nos dias de hoje as mesmas questões são levantadas. A reclamação e a murmuração é a mesma.
E ele? Será que ele é de Deus ou será que ele é do diabo? Será que ele é bom ou será que ele é mau? Então essa discussão aconteceu relacionada a Jesus. Uns diziam ele é bom, outros diziam ele engana o povo. Você pode prestar atenção que é a mesma coisa que nós vivemos nos nossos dias. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Olha outra questão. Aonde que Jesus era formado? Em lugar nenhum. Como que Jesus aprendeu a falar desse jeito, a ensinar desse jeito, sendo que ele não era de uma escola conhecida, ele não era, se fosse nos dias de hoje, de uma universidade conhecida, ele não tinha diplomas, ele não tinha uma apresentação como se ele fosse alguém importante daquela época. Como pode ele estar ensinando? Então aqui começam a desmerecer o Senhor Jesus, a dizer que ele não deveria ensinar, que ele não deveria pregar, que ele não deveria instruir. E aqui, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina, ou seja, o meu ensinamento, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A doutrina, ela é de Deus ou será que Jesus estava falando dele mesmo? E o que você tem aprendido com Jesus nos dias de hoje? Será que isso é de Deus ou será que isso é fruto da imaginação de um pastor? Isso é fruto da imaginação de uma pastora, de um pregador ou de uma pregadora? Todo momento essa discussão está nos nossos dias. As pessoas acham que nós que estamos na igreja estamos sendo enganados e que existe uma pessoa muito mais esperta do que as outras, que está enganando outras, e aí vem as pessoas dizendo assim: olha, será que você acredita? Será que o que ele está falando é verdade? Será que o que ele está dizendo, de onde que ele aprendeu isso? Como que ele pode estar ensinando dessa forma? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus, ele deu a dica para aquelas pessoas. O que Jesus falou para aquelas pessoas? Disse claramente: olha, se eu estivesse aqui me exaltando, então vocês saberiam que eu sou um falso mestre. Mas eu não estou aqui me exaltando, eu estou aqui exaltando ao Pai que me enviou. Porque Jesus tinha convicto a identidade de filho. O que é que nós estamos fazendo aqui? A mesma coisa que Jesus. Nós não estamos aqui para nos exaltar. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhores que os outros, que nós estamos à frente de outras pessoas, que as coisas só acontecem por nossa causa. Não, tudo acontece por causa de Deus, tudo acontece por causa do Pai, tudo acontece na permissão de Deus e na vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, somos instrumentos de Deus para a glória do nome do Senhor. Esta é a nossa visão de trabalho. Nós trabalhamos, nós agimos de acordo com a vontade de Deus. Então como é que eu sei que eu estou no ensinamento certo? Porque se no lugar onde eu estou aprendendo a glória de Deus, ali é o lugar certo. Se no lugar onde eu estou a glória não é de Deus, é das pessoas, então eu estou no lugar errado. Aqui toda a glória pertence a Deus. É isso que nós temos que compreender. E Jesus ensinou isso para eles. E falou: eu não estou falando de mim mesmo. O meu ensinamento não vem de mim, mas o ensinamento vem do Pai. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Então Jesus já via que aquelas pessoas queriam eliminá-lo da história, queriam matá-lo realmente. A multidão respondeu e disse: tens demônio? Quem procura matar-te? Já pensou? Eles disseram ao Filho de Deus que ele tinha demônio. Na maioria das vezes, irmãos, as pessoas vão falar isso da igreja.
Elas vão falar isso de nós como filhos de Deus. Elas vão falar isso de você. Elas vão falar isso para quem está ao seu redor, para poder te provocar, para poder testar você. Eles testaram aqui e diziam: olha, isso aí é demônio. Fulano tem demônio. Jesus tem demônio? Claro que não. Mas essas pessoas disseram isso. E muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso contexto, nós vamos ouvir palavras duras como essas que o Senhor Jesus ouviu. E são palavras que magoam, são palavras que entristecem. E muitas pessoas desistem da obra. Muitas pessoas desistem do caminho de Deus. Muitas pessoas vão embora porque elas queriam ser reconhecidas e acabam sendo ofendidas. Elas queriam ser bem vistas e acabam sendo mal vistas. E muitas pessoas vêm desistindo da caminhada com o Senhor por causa das coisas que elas escutam. Entenda uma coisa: você pode ouvir de tudo. As pessoas podem te ofender, podem falar mal de você, podem te criticar, mas a palavra final não é das pessoas, mas é de Deus. E se você está aqui como um filho, se você está aqui como uma filha, entenda, estas palavras não terão nenhuma ação sobre a sua vida. Essas palavras não terão nenhum poder sobre você, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor Jesus falou com eles: vocês não obedecem à lei de Moisés. A multidão, o povo vinha contra o Senhor. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O Senhor Jesus estava ensinando aquelas pessoas: vocês estão julgando errado. Vocês estão observando errado as coisas. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos a convicção, o julgamento da sociedade, o julgamento das pessoas ao nosso redor vai servir para nos abalar. Vai servir para dizer assim: realmente, então eu não sou filho de Deus mesmo não. Eu acho que tudo isso que eu aprendi, que eu ouvi minha vida toda, não serve para nada. Serve sim, continua valendo. A palavra de Deus é a mesma. Então nós não podemos nos abalar com as críticas, nós não podemos nos abalar com aqueles que querem nos tirar da presença de Deus, porque aqueles que estão fora da presença de Deus, eles estão vivendo a vida deles para lá, mas o inimigo usa muitas pessoas para nos tirar da presença de Deus. Olha ao seu redor, vigie. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Esta convicção, quando você entra no seu local de trabalho, vocês podem não me conhecer, mas eu sou enviado do Pai Celestial para estar junto com vocês. Quando você entra no transporte público, tenha isso na sua mente. Vocês que estão nesse transporte podem não me conhecer, mas eu sou um enviado do Pai para estar junto com vocês. Você está aqui nesta noite na igreja, ou aqueles que estão pelas redes sociais. Você pode ter entrado aqui, mas você entrou aqui como um filho do Pai para dar testemunho. Eu posso não te conhecer, você pode não me conhecer, mas o Pai que te enviou te conhece e você conhece o Pai.
A sua relação com Deus não depende da minha afirmação, da sua presença ou da sua ausência. A sua relação com Deus não depende da anuência da sociedade, mas você mantém seu relacionamento firme. Você mantém a sua convicção em Deus. Você mantém a sua firmeza de que você é filho de Deus e você está neste mundo em missão. Você está neste mundo em propósito. Você está neste mundo para cumprir a vontade de Deus. Mas em todo momento, as pessoas não chancelavam isso. Elas não diziam, é verdade, eu concordo, o Senhor é mesmo. Não, era o contrário. Eles murmuravam, como vocês viram na leitura. Eles reclamavam. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, aonde eu estou, vós não podeis ir? Estas pessoas, elas não compreendiam o que Jesus estava falando, mas Jesus estava falando que o tempo dele neste mundo estava acabando, e que ele estaria sendo morto, sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia, e hoje ele está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, e em breve ele voltará para buscar a sua igreja, e nós que ficamos aqui e mantemos a mesma mensagem, a mesma palavra, é por um tempo. Esse é o meu tempo, este é o seu tempo de filho de Deus. Esse é o tempo em que nós temos que dar testemunho de Deus, onde quer que nós estejamos. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você precisa testemunhar, ainda que a sociedade rejeite, ainda que as pessoas rejeitem, você precisa continuar firme. Você é filho, você é filha de Deus. Mantenha esta convicção no seu coração. Jesus em nenhum momento deixou o seu testemunho. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o tempo dele aqui vai passar. Porque, irmãos, no fundo do nosso coração, nós queríamos que aquele nosso tempo lá da pré-escola não acabasse. Nós queríamos que aquele tempo lá do primeiro aninho, quando a gente estava sendo alfabetizado, aqueles amiguinhos que a gente tinha, mas tudo aquilo passou. Nós vemos pouco aquelas pessoas que estudaram com a gente. Nós vemos pouco as pessoas que passaram pela nossa vida. Quantas pessoas nos ajudaram? Quantas pessoas nos socorreram? Quantas pessoas nos ensinaram? E na maioria delas, nós não temos mais contato com elas. A questão aqui é, nós estivemos com elas por um tempo. O Senhor Jesus estava dizendo exatamente isso. Eu estou com vocês por um tempo. E haverá um tempo onde eu não estarei com vocês. E vocês vão me procurar e vocês não me acharão. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então hoje é um dia que nós temos que buscar essa identidade para a nossa vida. Olha para o modelo de Jesus, Ele manteve a sua identidade, mesmo sendo criticado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo ofendido, Ele não ofendeu. Ele não trouxe de volta uma outra explicação, mas ele manteve a sua explicação original. Ele disse, vocês deveriam aproveitar a oportunidade agora. Irmão, se alguém não quer se relacionar com você como amigo,
Se alguém não quer estar perto de você, essa pessoa está perdendo de se relacionar com o Filho de Deus. Essa pessoa está se perdendo de não se relacionar com uma filha de Deus, porque em você tem o Espírito Santo de Deus. Então entenda isso. Você não precisa se sentir diminuído ou diminuída porque você está sendo rejeitado em algum ambiente. Mantenha a sua convicção. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Olha que crise Jesus estava passando. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, ou seja, e gritou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Naquele momento, o Senhor Jesus disse para aquelas pessoas: quem tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele ministra sobre as nossas vidas uma fonte poderosa. Esta fonte é a própria palavra de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. Então, quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você recebeu esta fonte de vida eterna. Então dentro de você tem uma fonte que jorra para a eternidade. A palavra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, ela flui através da sua vida. Então mantenha a sua convicção. Se você já esteve nesta fonte que é Cristo, se você já recebeu o Espírito Santo, então mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança. Você não precisa da afirmação do pastor, você não precisa da afirmação da liderança, você não precisa da afirmação dos seus familiares, você não precisa da afirmação dos seus colegas de trabalho, você não precisa da afirmação social. Você já tem toda a afirmação, que é o Espírito de Deus dizendo: você é filho, você é filho, você é filha de Deus, você é filho de Deus. O Espírito de Deus ministra. Então é isso que nos faz avançar, é isso que nos faz continuar, porque ao nosso redor, como eu disse no início da mensagem, tudo vai mudar. Ao nosso redor, as coisas vão se transformar, as coisas vão mudando, os amigos vão mudando, o ambiente de trabalho vai mudando, a cidade vai mudar, o estado vai mudar, o emprego vai mudar, a faculdade vai mudar, tudo muda. As pessoas estão em constante mudança, mas uma coisa é certa: mude o que mudar, você continua sendo filho. Aconteça o que acontecer, você continua na presença de Deus. É isso que você precisa ter como convicção. Você não pode se deixar afetar pelo seu redor. Você não pode se deixar afetar pelas circunstâncias. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Dissensão significa discussão. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Os servidores que trabalhavam para os fariseus, os principais do povo, foram prender Jesus. Só que quando eles chegaram lá, eles começaram a ouvir a mensagem, esta que nós estamos lendo aqui. E eles começaram a ouvir, eles ficaram ouvindo, acabou o culto, eles foram embora para casa.
E aí aqueles homens falaram: vocês foram enganados. Não, eles encontraram as palavras da vida eterna. Eles encontraram Jesus. Então, irmão, quando alguém fala para mim assim: olha, você é tão inteligente, como você pode ser enganado? É claro que eu não estou enganado. Eu estou na presença de Jesus, na igreja de Jesus, fazendo a obra de Jesus, levando o nome de Jesus, porque eu sei que Ele é o irmão primogênito e eu faço parte dessa família, e eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar andando. Nós não estamos enganados, meus irmãos. É isso que as pessoas precisam compreender. É uma convicção de Deus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Veja, Jesus foi totalmente desmerecido aqui, nesse capítulo 7 de João. Vocês acham que se eles desmereceram a Jesus, eles não vão nos desmerecer? Sim. Eles não vão nos atacar? Sim. Eles não vão dizer que nós estamos enganados? Vão. Isso vai acontecer, está acontecendo e acontecerá. Por quê? Porque as pessoas, às vezes na inocência, pode ser que elas também não entendam muito bem o que nós fazemos, o que nós somos. Porque veja bem, às vezes as pessoas, elas estão numa igreja, seja ela qual for, mas elas não têm a convicção de filhos. Elas não têm a convicção de que elas pertencem a Deus. Elas às vezes acham que elas apenas pertencem a uma denominação religiosa, mas não é o nosso caso. O Espírito de Deus, é o que eu tenho orado, Ele tem ministrado sobre nós, dizendo: você pertence a uma família gigantesca que está espalhada pela face da terra. Dentro de você tem o DNA de Deus, tem a presença de Deus, tem o Espírito de Deus, e você vai em frente, e você siga no cumprimento da sua missão. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar em qualquer lugar. Irmãos, quando eu ia de manhã para a oração do grupo missionário de mulheres, na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, eu nunca pensei que eu estaria hoje aqui, 18 de maio de 2025. Isso lá atrás nunca passou na minha mente. Nunca pensei, assim como você, a mesma coisa. Entenda, você consegue entender que Deus está no controle? Você consegue entender que Deus é que está abrindo as portas e te colocando nos lugares? Você consegue entender que você representa o Todo-Poderoso? Você consegue entender que Deus é que está fazendo essas coisas? Você consegue entender que o ser humano jamais poderia botar a mão sobre a sua vida e fazer de você quem você é? Aqui não tem a mão do homem, aqui só tem as mãos de Deus. Quem é o dono desta obra? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tem como essas coisas acontecerem se não for pelo poder de Deus, se não for Deus na nossa vida. Aqui não tem enganados nem enganadas, aqui só tem filhos e filhas de Deus que estão com seus nomes escritos no céu. Irmãos, esta é a nossa convicção, e a minha oração é que o Espírito de Deus continue ministrando sobre as nossas vidas essa identidade que ninguém pode arrancar. Ninguém pode tirar isso de dentro de nós, porque quem colocou foi Deus. Quando eu olho para vocês, eu vejo isso. Eu vejo que vocês têm uma identidade na presença de Deus. Vocês são filhos, vocês são filhas, vocês pertencem ao Todo-Poderoso, e isso faz toda a diferença na nossa vida, porque a gente carrega isso todo dia, a gente acorda com isso, vive com isso, dorme com isso, que é um chamado que não apaga, ele não termina, ele não deixa de existir.
Nossa irmã Maria Sena está aqui para provar para todos nós que isto é uma verdade. Por quê? Porque quando você é tocado, quando você é identificado como filho de Deus, isso é para a vida toda. Não tem fim e é para a eternidade. É esta bênção que precisa estar dentro de nós. É esta convicção que precisa estar em nós, porque assim ninguém vai nos impedir de alcançarmos aquilo que Deus projetou para nós. Porque eles podem falar, eles podem criticar, eles podem dizer o que eles quiserem. A boca está aí, a pessoa fala o que quer, as pessoas falam o que elas querem, mas eu vou ficar com o que o Senhor falou, com o que a palavra de Deus falou, e eu vou repetir para encerrar. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha, Senhor amado, e